É o seguinte, pessoal. Mais um vídeo aqui para falar sobre o Kobori e o Elias Jabbour lá no podcast Três Irmãos. E tá aqui, ó. Uma aula sobre como a China se transformou num gigante econômico. Kobori e Elias Jabbour. Vamos dar uma conferida pra gente comentar umas coisas? Agora, desculpa que eu queria que vocês explicassem que assim... mas por que a Nike vai pra China? Por que a Apple vai pra China? Porque lá é mão de obra escrava. A gente sempre ouviu falar muito disso. Lá o trabalhador trabalha pra ganhar uma miséria. E aí eu queria que vocês fizessem um comentário sobre o que sempre foi ensinado pra nós aqui sobre essa questão. A princípio, assim, até eu sempre cito isso, né? Que eu acho que foi uma arrogância, um preconceito e um erro estratégico dos Estados Unidos, mas ele cometeu o erro estratégico pelo preconceito. Ele nunca achou que ele ia levar a indústria para a China e a China ia aprender com isso, né? O que você não transferir tecnologia, eu faço engenharia reversa. Uhum. Ele falou, como ele falou, tem a Nike, tem vários concorrentes da Nike, até melhores do que ela, produzindo produtos até melhores. Tem a Apple que foi lá, agora tem a Huawei, né? A Xiaomi? Que a Huawei, se não me engano, tem um celular que é mais avançado que os da Apple, né? Sim. Custa 35 mil reais aqui no Brasil. Inclusive falar em Xiaomi, é importante lembrar que a Xiaomi agora tá fazendo até carro, né, cara? Olha que lugar, eu não sei de uma empresa de celular que faz carro, né? Bem, carro não faz não, né? Mas a Samsung, que é sul-coreana, ela tem uma rede bem ampla, né? A Samsung, né? A Samsung, ela faz celular, Samsung faz geladeira, Samsung faz TV, Samsung faz tanque de guerra, você sabia disso? Samsung faz geladeira, Samsung faz a boba toda. Pense numa empresa diversificada, a Samsung, viu? A Samsung é um exemplo de diversificação. E a Xiaomi tá indo por essa linha, né? Tá começando a diversificar, o bicho tá pegando lá. Diz que é uma coisa de outro mundo, o celular. Por que os Estados Unidos barrou a entrada da Huawei lá por causa do 5G dos Estados Unidos? Porque eles já estavam muito à frente dos americanos quando eles chegaram no 5G. Né? E, inclusive, fizeram pressão no Brasil para não fazer o acordo com a China. Né? Então, assim, os Estados Unidos, quando foi para lá, foi a oligarquia rica dos Estados Unidos num processo de financiarização. O que é para as pessoas entenderem o processo de financiarização? É a lógica das finanças sobrepondo a lógica da economia, como um todo, né? Como um modelo de desenvolvimento econômico de um país é as finanças que se sobrepõem. E a lógica das finanças é retorno, é número. Exatamente. Eu já fiz aqui, tem uma playlist aqui sobre essas questões. Se quiser ver, vai estar no card aí. Onde eu falo sobre essa lógica, né? Do Estado ser subordinado às finanças. Isso não é uma questão... às vezes o pessoal quer falar isso, o Lula e o PT, né? Isso é uma questão que, no caso, aqui no Brasil, essa lógica, ela tá desde o Collor, né? Desde 92. Mas antes aí já tem o germe... Melhor, desde 90, né? Mas aí já tem o germe disso lá em 89, quando tá o Sarney... E aí já foi avançando no neoliberalismo até que se consolidou no Collor e principalmente no FHC, né? Aí assim, né? Se antigamente, né, o Estado ele moldava as finanças, né? Quando eu explico, por exemplo, também vai estar aqui sobre o porquê porque ninguém deve glorificar, que a galera adora mitificar o Vargas, né? Mas aí eu falo por questões sociais, né? Por questões econômicas. Vale a pena usar como exemplo, de bom exemplo. Mas eu falo lá, olha, na época de Vargas, o Estado ele tinha um controle muito grande sobre as finanças, né? Ele conseguia moldar certos capitais, só que a partir do momento que vai chegando lá dos anos 90, já era. O Estado agora ele é moldado pelas finanças. É exatamente o que o Kobori fala, né? Aí se antes... se tinha o consenso de Washington, né? Onde se existia privatização, não que não existe ainda, né? Mas se existia privatização, existia isso, existia aquilo. Aí a partir do momento em que vai se passando e vai se financiarizando muito o mundo, aí a Daniela Gabor, ela fala sobre o consenso de Wall Street, né? Que agora as finanças que moldam o Estado, e elas entraram de tal forma que a gente vê, por exemplo... matérias como essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Matérias como essa, aonde você olha aqui
Adapta, 12/10/2025, um dia desse, né? Aonde tem aqui a Cassiana Fernandes, ó. Mudar meta de inflação seria erro grave e faria Banco Central perder credibilidade, diz economista-chefe do JP Morgan. Para Cassiana Fernandes, não existe justificativa para mudar a meta do Brasil, que gira em torno de 3% no caso do exterior, né, que ele fala, e seus pares. O que é a JP Morgan, gente? É um banco gigantesco dos Estados Unidos, também um grande gestor de ativos, né? O que é gestor de ativos? Você pega seu rico dinheirinho, leva lá para JP Morgan e diz: quero investir esse dinheirinho aqui. No caso é dinheirão, né? Que a galera mete muita grana. Eu não sei investir, quero que você invista. Aí o cara vai lá, bota o dinheiro lá e o gestor de ativos, ele atua como uma BlackRock, State Street, Vanguard e tal. Aí ele pega lá e diz: beleza, você é um cara agressivo, você é um cara moderado, você é um cara cauteloso. Ah, eu sou moderado. Beleza, então eu vou investir aqui no seu perfil. Aí quando a JP Morgan, que foi a JP Morgan que disse, né? A Cassiana Fernandes é apenas um avatar. Quando a JP Morgan ela fala: olha, se o Banco Central ele muda a meta, né? Não, na verdade não é nem que se o Banco Central mudar, porque quem muda a meta é o CMN, né? Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Aí, no caso, ela tá fazendo uma ameaça direta ao governo, né? Ao governo brasileiro, governo do presidente Lula. Olha, se o governo brasileiro mudar a meta, que é de 3, o Banco Central vai perder credibilidade e aí vocês vão ter problema. Isso aqui é uma ameaça, né, gente? Isso aqui é o que o Kobori disse aí, de que o Estado está subordinado às finanças globais, né? As finanças internas também, né? O mercado financeiro daqui também. Então, é um agente do mercado financeiro, um avatar do mercado financeiro, representado aqui pela Cassiana Fernandes, e a JP Morgan falando por ela, dizendo que o governo Lula mudar a meta, vai ter problemas. Por quê? Porque a gente vai sair do país, fuga de capital, e não só eles, né? BlackRock, State Street, vários outros grandes aí, núcleos de investimento. A gente sai do seu país e aí vocês vão ter uma crise cambial. Basicamente, essa é a mensagem para quem não entendeu. Vamos seguir aqui para a gente ouvir mais sobre do Kobori. Não quero saber onde você produz, desde que eu tenha um retorno maior. Então, quando as empresas foram para os Estados Unidos, foi porque a classe trabalhadora dos Estados Unidos já era muito organizada, as trade unions, a classe trabalhadora tinha um poder de barganha muito grande para negociar melhores condições de trabalho, melhores salários, mais benefícios. Então, o que os oligarcas ricos estadunidenses fizeram foi sacanear a sua própria civilização, sua própria classe trabalhadora. Falou: não, vamos para os países asiáticos que estão precisando das nossas indústrias, a mão de obra é mais barata, vamos para lá em detrimento da nossa população. Então, quando eles foram para a China, eles foram com essa intenção. A mão de obra realmente era muito mais barata que nos Estados Unidos. Uhum. Só que eles não foram também para ajudar os chineses, eles foram lá para explorar os chineses. Sim. Tá? E aí, quando eles foram lá, tanto que os Estados Unidos se desindustrializou, como disse o Elias, o nível salarial do setor de bens e serviços não cresce há 40 anos, está estagnado, porque, como ele bem lembrou, você tem ainda produtividade, porque quando você olha a alta tecnologia e a ciência, que eu falo que é o que gera produtividade, gera retorno, gera riqueza, você tem uma alta... Porque quando você fala produtividade é per capita, você divide lá, a produtividade americana é altíssima. Tá, mas o ganho dessa produtividade em termos de mensuração de riqueza está indo para quem? Exatamente, né? Tá aí, gente. É questão, falando de produtividade também, vai ser o próximo vídeo, inclusive. Porque a produtividade é alta nos Estados Unidos, justamente porque é um país altamente industrializado, tem indústrias complexas, né? E aí, quando você vai fazer essa questão da produtividade, a gente vê que não é que os caras, eles fazem mais, né? E o cara, o cabeleireiro não corta mais rápido, né? É porque lá tem indústrias e indústrias têm maior valor agregado, e isso, na média, faz com que o valor per capita suba, como o Kobori disse, e aí faz com que pareça que o cara é mais produtivo, mas na média os caras não fazem mais rápido, né, gente? É porque tem maior valor agregado. Então, comentem aí, digam o que, é que vocês acharam do vídeo. Se vocês puderem, quiserem, tá aqui o Pix para ajudar o canal. E o que é que você pode fazer mais? Você pode hypar o vídeo. Tem a opção grátis e tem a opção paga. Aí você escolhe o que é que você quer fazer. Tem o Valeu Demais que é pago.
Tem o membro que você pode assinar se você quiser ajudar o canal. E tem a inscrição para você acompanhar mais vídeos como esse e vídeos diversos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.